Você vai acompanhar agora uma entrevista com Mariane Crespolini, ela que é a responsável pelo Departamento de Sustentabilidade no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela fala sobre recursos e disposição para financiamento de medidas e ações dentro das propriedades, como o Programa ABC, como a situação de integração lavoura-pecuária, entre outros assuntos, e ela concedeu essa entrevista a Walter Puga Júnior, e você acompanha agora. E o Ministério da Agricultura estuda e analisa a possibilidade de incluir no Plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono tanto a irrigação como o confinamento de gado. Eu tenho aqui comigo a diretora do departamento que cuida dessa área no Ministério, Mariane Crespolini, é o Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, que explica quais são os estudos e qual é o caminho que o Ministério procura para incluir. Vou repetir, irrigação e confinamento no Plano ABC. Mariane, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre esses estudos que ocorrem no Ministério. Irrigação e confinamento teriam os benefícios do Plano ABC? O que ainda podemos dizer sobre isso? Eu quero agradecer aqui o convite. E é importante a gente ressaltar para quem está nos ouvindo que o Plano ABC está completando 10 anos, então ele já tem uma trajetória de resultados muito expressivos nos últimos 10 anos, no qual o produtor rural brasileiro ele foi muito importante ao ter coragem de investir nas tecnologias que estavam sendo propostas por essa política pública reconhecida mundialmente pela questão de sustentabilidade. E já desde o final do semestre passado, o Ministério da Agricultura conduz a revisão, o processo de revisão do Plano ABC. Puga, esse processo de revisão inclui olhar os últimos 10 anos, atualizar os resultados das 6 tecnologias preconizadas e fomentadas nos últimos 10 anos, estabelecer conversas com os grupos gestores estaduais, com as universidades, com a Embrapa, com as organizações do terceiro setor, a iniciativa privada, para ver o que pode ser melhorado também, que aprendizado nós trouxemos desses últimos 10 anos. E aí, olhar para os próximos 10 anos, né? Quais serão os nossos desafios, quais serão as nossas estratégias para promover uma agricultura cada vez mais sustentável nos próximos 10 anos. Bom, nós temos aí a possibilidade de financiamento a juros mais baixos para a irrigação, mas não é um consenso ainda entre os pesquisadores, os estudiosos que vocês consultam, não? Puga, é importante a gente só qualificar que existe o Plano ABC, que é a política, e o Programa ABC, que faz parte do Plano Safra e está relacionado às tecnologias do Plano ABC. Neste processo de revisão, algumas tecnologias já têm sido mencionadas. Uma delas é a agricultura irrigada, a terminação intensiva de animais e a suplementação estratégica desses animais, e também a gente olhar para as tecnologias que já são preconizadas e ver como que a gente pode fomentá-las ainda mais. Ou seja, nós teríamos a possibilidade de ter também confinamento, conseguindo recursos do chamado Programa ABC, em função do Plano ABC. Parece que no caso da irrigação ainda há algumas divergências científicas, vamos dizer assim, das vantagens. No caso do confinamento, parece que o consenso é maior, não? Puga, os pesquisadores, né, que a gente tem constatado, o que acontece em relação à terminação intensiva dos animais? Ela é uma estratégia onde eu reduzo, né, se eu não entro com o animal no período da seca, por exemplo, um boi magro, meados de maio, junho, dificilmente ele vai atingir peso para abate se ele não tiver uma estratégia de terminação intensiva. E aí o que acontece? Ele fica aí mais 6, 7 meses, onde muitas vezes ele perde peso, tá? Ou ele mantém, dependendo da estratégia de suplementação, e ele vai atingir o peso de abate apenas após o início das águas, que já correria aí no início de outubro, ele atingindo esse peso de abate no primeiro semestre do ano seguinte, tá? Então, a estratégia de terminação intensiva, junto com a suplementação estratégica, por exemplo, uma boa suplementação no período da recria desses animais, ao reduzir, né, o tempo de abate, já existem muitas evidências científicas
que a redução de gases de efeito estufa, de metano ou de carbono equivalente que esses animais emitem, tá? Sobre a agricultura irrigada, para os próximos 10 anos do Plano ABC, o Ministério da Agricultura tem preconizado muito a questão da adaptação às mudanças climáticas, tá, Pulga? Então, a agricultura irrigada é uma dessas estratégias para adaptação à mudança do clima, e além do que, ao você aumentar a produtividade por área, então a Embrapa tem diversos experimentos, o Lineu Rodrigues é um grande nome da Embrapa na área de irrigação, onde você atinge 3 vezes mais a produtividade na mesma área, tá? Então, ela tem sim esse atrelo à mitigação de carbono da atmosfera. E para a agricultura irrigada, aproveitando que eu falei para o Lineu, eu sempre recomendo, o Lineu tem 3 artigos publicados que falam sobre mitos e verdades da agricultura irrigada. Se quem estiver nos ouvindo colocar no Google, acha facilmente esses artigos, onde ele esclarece alguns pontos que ainda existem sobre a questão da agricultura irrigada. Mas, Pulga, é sempre importante a gente ressaltar, tá? O Ministério da Agricultura ainda não incluiu essas 2 tecnologias, são tecnologias que estão sendo discutidas e elas vão ser incluídas se houver consenso entre os pesquisadores que estão participando do processo de revisão e também nas instituições, existe um colegiado que é a Comissão Executiva, o CNABC do Plano ABC, onde participa não apenas o Ministério da Agricultura, mas outras instituições que vão participar desse processo de revisão e validação do que será o Plano ABC nos próximos 10 anos, mas sempre baseado em ciência. Bom, você está ouvindo Mariane Crespolini, e ela tem uma informação muito importante que destacava pouco antes dessa entrevista, que é recuperação de pastagem, o pecuarista está avançando em recuperação. São dados importantes. O que nós temos de novo, Mariane? Pulga, o Plano ABC ele é um sucesso mundial, tá? Eu, inclusive, em diversas conversas em fóruns internacionais, o Brasil é reconhecido como um país que teve uma estratégia na agricultura de mitigação de carbono e adaptação às mudanças climáticas. E há 10 anos atrás, a meta de recuperação de área era um pouco mais de 35 milhões de hectares. Considerando as 6 tecnologias, Pulga, o Brasil já atingiu. Esse número está numa publicação científica da Embrapa, que saiu em junho agora, 41 milhões de hectares, tá? Desses 41 milhões de hectares que adotaram sistemas mais sustentáveis de produção, além da área, eu gostaria de ressaltar o caso de tratamento de dejetos. O Brasil já atingiu 10 vezes a meta de tratamento de dejetos. O documento com esse estudo está disponível na página do mapa. E, recentemente, houve até algumas notícias, algumas pessoas vieram me questionar que a recuperação de pastagem degradada não tinha atingido suas metas e que ela só teria atingido 1/3 da meta, O Brasil assumiu o compromisso de recuperar 15 milhões de pastagens degradadas, Pulga. Então, apenas pela linha de crédito do Programa ABC foram mais de 4 milhões de hectares recuperados, tá? Mas, para quem está nos assistindo e quem é da área sabe que muitos produtores fazem ou com as linhas de crédito próprio, por exemplo, o FCO é uma linha de crédito que muitos produtores buscam para a recuperação de pastagem, ou mesmo com o capital próprio, Pulga. Então, o próprio estudo da Embrapa, publicado pelo Manzato e Assad e outros pesquisadores, demonstra que, considerando os indicadores zootécnicos, a gente já estaria aí nos 8 primeiros anos do plano, faltando 2 anos para concluir essa mensuração, em 11 milhões de hectares recuperados. E hoje, o Ministério da Agricultura aguarda também, a gente conta com um estudo que está sendo realizado pelo LAPIG, que é o laboratório lá da Universidade Federal de Goiás, também fazendo tudo baseado em ciência e metodologias internacionais, que está mensurando por imagem de satélite qual foi a recuperação de pastagem degradada, tá? Então, eu ainda não posso falar sobre esses números oficiais, mas o Brasil terá bons números para apresentar. E o que eu gosto muito de falar, Pulga, é que muito isso teve um papel importante do produtor rural brasileiro. O Ministério da Agricultura, por exemplo, no caso da linha de crédito do Programa ABC, ele fez um ajuste da taxa de juros para que ela fosse atrativa, E muito teve a coragem dos produtores brasileiros que decidiram investir em sistemas mais sustentáveis, recuperando seus pastos, adotando integração lavoura-pecuária, na qual o Brasil é uma referência mundial,
de produção, o plantio direto, né? Então, nesses últimos 10 anos, houve o crescimento do plantio direto, já superou a meta, mas a gente tem que lembrar que é uma tecnologia aí que data da década de 80, né? E que ano após ano, mais produtores adotam essa tecnologia, Pulga. Então, hoje, o Brasil já superou, de acordo com o estudo da Embrapa, ainda sem atualização dos números do LAPIG, nas 6 tecnologias já atingiu as suas metas, chegando aí nos 41 milhões de hectares que adotaram sistemas de produção mais sustentáveis. E no caso da pecuária, eu sei que é um pouco do foco do programa, Pulga, a gente tem que ressaltar que aqui há um mês atrás, mais ou menos, o Brasil lançou uma marca chamada carne carbono neutro, onde por meio de protocolos científicos lançados pela Embrapa Gado de Corte, a equipe da Embrapa Gado de Corte fez um trabalho incrível, o Brasil tem como as emissões de metano dos animais serem neutralizadas pela pastagem e pelo componente florestal. Bom, notícias boas. Você acaba de ouvir Mariane Crespolini, ela é diretora do Departamento de Sustentabilidade e Irrigação do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, boas informações. Mais uma vez, agradecido pela sua entrevista, Mariane. Estou à disposição.